Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, sou editor do Original Tune e hoje a gente está aqui para tentar entender o que aconteceu com a carreira de uma das estrelas mais promissoras do início da década, mas que devido a uma série de fatores não aconteceu da forma que ela, a gravadora ou até o público esperava. Sky Ferreira. Alguns talvez nem conheçam ela, o que talvez já seja um bom indicativo de que o investimento milionário feito para a estreia dela não correspondeu às expectativas, mas logo ali por 2010, com os singles 17 e One, ela causou um barulho enorme, principalmente entre o público que já gostava de acompanhar essas apostas musicais. Em muito pouco tempo, ela conseguiu criar um hype enorme para o nome dela. E uma porque as músicas eram muito legais e outra porque ela tinha uma imagem muito interessante. Ela assinou com a Capitol Records nos Estados Unidos e com a Parlophone no UK, e apesar de no Reino Unido as coisas terem começado muito bem, em questão de charts, One é o maior hit dela e foi um sucesso bem moderado por lá. Quando foram lançar o primeiro single oficial dela nos Estados Unidos, os problemas começaram a aparecer. Em setembro de 2010 ela lançou Obsession como debut single oficial dela na América, e One tinha saído em agosto no Reino Unido, e o problema aqui é que a Sky nunca fez questão de esconder o quanto ela odiava essa música, que tinha sido escrita e produzida pelo Ryan Tedder do One Republic, que naquela época já era um produtor bem carinho. A princípio, o álbum de estreia da Sky estava previsto para novembro de 2010, mas eles adiaram para 11 de janeiro de 2011, o que é uma data bem conceitual se a gente ver que ela se escreve como 11 do 1 do 11. Fica só one. Agora, a partir daqui, a gente entra em um tópico que é um verdadeiro divisor de águas e que definiu muitas coisas nas etapas seguintes da carreira dela. O contrato da Sky com a Capitol foi assinado em 2009, com um investimento de 3 milhões de dólares para a promoção de divulgação de estreia dela e a garantia do lançamento de 3 álbuns de estúdio. O que pega aqui é que a Sky sempre foi muito perfeccionista e sempre muito decidida do que ela queria mostrar no trabalho dela. E o que isso significa? Todo aquele investimento de 3 milhões de dólares foi jogado pelo lixo porque a Sky não tinha se identificado com um repertório que tinha ficado pronto. E aqui a gente está falando de músicas escritas e produzidas por nomes como Bonnie McKee, que naquela época estava dando músicas como California Girls e Teenage Dream para Katy Perry. Imagina quais hits ela não podia ter dado para a Sky também, né? Tinha Greg Kurstin, tinha Ryan Tedder, Linda Perry, Bloody Shy e vários outros. Por esses nomes aqui eu acho que dá até pra gente fazer uma pequena conta do tipo, pelos materiais oficiais que a Sky lançou, ela meio que criou uma imagem de cantora indie alternativa, pop eletrônico, por aí. Só que por essa lista de produtores que a gravadora disponibilizou para ela, dava para perceber que eles acreditavam muito que ela poderia ser tipo a próxima grande estrela do pop. Tanto que algumas músicas que ela tinha gravado como demo e que logo de cara assim já tinham percebido que não iam entrar no disco dela, a gravadora enviava para Britney, que naquela época estava finalizando o Femme Fatale. E, assim, tudo bem que é um pouco demais imaginar que a Sky seria a próxima Britney, mas vamos lembrar que naquela época estava surgindo nomes como Kesha, Ellie Goulding, que cada uma seguia um rumo bem diferente, né? Mas eu vou deixar aqui agora algumas demos para vocês verem como fazia sentido a ideia da Sky estrear como uma revelação pop e depois ver por qual vertente ela ia seguir. Enfim, de 2010 a 2012 ela continuou tentando finalizar esse bendito álbum. No meio de 2011 saiu o EP As If para dar uma acalmada ali nos fãs, mas no meio desse processo 3 álbuns inteiros foram descartados e jogados no lixo. O que ia ser lançado em novembro de 2010, o que ia ser lançado em janeiro de 2011 e o que foi anunciado um pouquinho depois do EP As If. Que, só para vocês lembrarem como as coisas estavam mudando, nessa época a sonoridade da Sky já era bem diferente dos primeiros singles dela. Assim, um sopro de esperança no meio disso tudo veio quando saiu Everything's Embarrassing, que muita gente deve lembrar aí o quanto essa música foi aclamada pela crítica e público na época.
E olha só, isso só aconteceu porque o produtor dela pegou a demo que ela tinha gravado escondida sem ela saber e enviou pro pessoal do Pitchfork. Eles publicaram e daí ela se tornou aquele viral cult conceitual. Nessa época, a Capitol meio que já tinha jogado a toalha, mas vendo o barulho que Everything estava fazendo, foram lá, deram intimada na Sky pra ela se mexer e meio que montaram um EP às pressas que foi o Ghost. Só pra vocês terem uma noção de como esse EP foi feito assim, sem planejamento nenhum, tipo, pega algumas músicas que tá aí e solta. O clipe de Everything's Embarrassed foi gravado numa pracinha perto da casa da Sky e custou $22. Também por essa época a Sky teve um grande boom na carreira de modelo dela, ela basicamente se tornou o rosto do Tumblr, e é importante a gente citar isso porque foi com isso que ela pagou a produção do álbum de estreia dela que vinha sair depois. Basicamente foi com esse dinheiro que ela continuou a carreira dela como cantora, porque depois daquele prejuízo de $3 milhões logo no começo, a Capitol não soltava mais R$1 para as coisas dela. É ruim por um lado porque não é o tipo de atitude que a gente espera que uma gravadora tenha, porém pelo outro, a Sky agora estava livre para fazer as coisas do jeito que ela quisesse. Só para contextualizar, a gente já está em 2013 e depois de ser anunciado como Wild at Heart, depois como I'm Not Alright, o álbum de estreia da Sky era lançado em outubro daquele ano como My Night, My Time. Detalhe que cada vez que o disco mudava de nome, era um sinal de que alguma coisa estava sendo mexida ali. Tanto que em em abril de 2013, a Sky postou uma foto do disco pronto. Só que daí ela foi trabalhar em outras músicas que todas entraram no disco no corte final do disco, e por isso que ele acabou só saindo em outubro. Eu acho que quem acompanhou a Sky deve lembrar que ela prometia muita coisa, tanto que chegou uma hora que ninguém mais acreditava no que ela mesma falava. E o problema no meio disso tudo é que eu acho que ela mostrava as coisas à medida que ela ia fazendo. Tipo, se ela acordasse num bom dia, olhasse pro que ela fez e gostasse, ela ia lá e falava que estava finalizado. Só que daí passava a outros dias, mais alguns, ela olhava de novo e achava que não estava bom o suficiente e ia refazer um monte de coisa de novo. E aqui eu acho que a Sky é um dos poucos casos onde a gravadora queria muito investir nela, lançar as coisas dela, e ela mesma que empacava. Eu imagino que chegando aqui, muita gente já deve estar pensando que a Sky é uma menina mimada ou preguiçosa, mas eu realmente acredito que ela, como artista, queria lançar algo que depois ela pudesse olhar para trás e se orgulhar. Porque eu sei que é difícil, principalmente hoje em dia, imaginar que os artistas se preocupam tanto com essa linha artística dele, com o conceito de um álbum e tudo mais, que eles não só pensam em irritar, mas a Sky teve nas mãos todas as oportunidades para ser essa hitmaker, e ela não quis. Eu realmente acredito que o rolê que ela queria para ela era outro. E talvez uma boa prova disso seja que as ideias que ela tinha eram tão boas, ela poderia ser uma pessoa difícil de trabalhar, mas as ideias dela eram tão boas que a gravadora de vez em quando ia lá, pegava elas e passava para outras cantoras. Pra quem não sabe, ali por volta de 2015 rolou um mó bafafá por conta da Capitol ter supostamente pegado todo o conceito da era My Night, My Time, colocado um monte de dinheiro dentro do pod e ter entregado pra Halsey. Isso nunca chegou a ser confirmado, mas como é que a gente sabe disso? A Sky de vez em quando soltava essas indiretas contando que essa situação estava acontecendo ali dentro da gravadora, porém ela nunca citou nomes. Mas eis que um dia a Halsey vai lá e veste a carapuça, e quando foi responder um fã no Tumblr que perguntou se ela acreditava que essas indiretas da Sky era pra ela, ela foi e respondeu, eu vou abrir aspas aqui. Garota mimada de Los Angeles, cujo padrinho era Michael Jackson, que anda com a elite das crianças legais de LA, mas era preguiçosa demais para trabalhar e ser uma artista, pois era muito avant-garde. Queria ser modelo e sair com amigos, e depois culpou a gravadora. Até aqui a gente já sabia que a Sky tinha uma boa carreira como modelo, e foi graças a ela que ela conseguiu custear o lançamento do álbum de estreia dela, que ela tinha muitos amigos famosos, como ela era muito amiga da Taylor Swift, da Katy Perry, da Miley Cyrus. A Miley até chamou ela para abrir a Bangers Tour em 2014. O que talvez nem todo mundo saiba é que a avó da Sky era cabeleireira do Michael Jackson, e por conta disso ela tinha acesso ao rancho Neverland, e também um contato muito próximo com ele. Só pra vocês terem uma noção, quando a Halsey lançou o clipe de Ghost, a Sky soltou alguns tweets falando que estava muito puta de ver a gravadora pegando todo o projeto dela e jogando pra outra cantora, falando que até a equipe que tinha trabalhado com ela tinha sido contratada para replicar cena por cena dos clipes dela nessa outra cantora. Detalhe que a Sky disse clipes, ou seja, era realmente toda a identidade visual de uma era. Babado. Mas seguindo, depois das ótimas críticas que ela recebeu pelo My Night, My Time, parecia que ela tinha se empolgado de novo em colocar a carreira dela nos eixos bonitinho novamente, tanto que em 2014 ela já estava anunciando o segundo álbum de estúdio dela, o Masochism.
É complicado porque a gente sabe que hoje em dia a Capitol não se envolve em mais nada do trabalho dela. Tipo, ao mesmo tempo que eles não barram, tem um lado ruim que também não dão apoio nenhum. Só que, por outro lado, eu acho que a própria Sky deve preferir as coisas assim. O fato é que em fevereiro de 2016 a Sky divulgou uma nota oficial anunciando o álbum pro verão daquele ano e com a produção do Mike Dean, que tá aí por trás de todos os álbuns do Kanye West, do Lemonade da Beyoncé, do Rebel Heart da Madonna, vários outros. Só que parece que no final do ano, tudo indica que no final do ano passado eles se desentenderam, o álbum ficou embargado porque ela não vai mais poder usar as produções dele. E o que a gente sabe hoje em dia é que a gente não sabe de nada, ninguém sabe em que pé tá o masoquismo atualmente. E nisso já se vão 5 anos desde o My Night, My Time. Lá no começo eu falei que o primeiro atraso no lançamento do álbum de estreia dela foi um verdadeiro divisor de águas. E eu falo isso porque aquele estava projetado para ser um disco pop, ela era a queridinha da Capitol Records, e se ela tivesse realmente lançado, se o disco tivesse saído na primeira data que estava prevista, eu acredito que as coisas iam ser totalmente diferentes. Porque a Sky é muito motivada pelo que está acontecendo no momento, então se ela tivesse lançado aquele disco, se ela tivesse que ter ido trabalhar na divulgação dele, lançado os singles, os rumos iam ser outros, isso eu tenho certeza. Por outro lado, eu não tô aqui tentando defender ela ou passar a mão na cabeça, porque ela já é uma adulta, ela tem 26 anos atualmente e ela já tá na liderança da carreira dela há muito tempo. E isso é coisa que poucos artistas têm hoje em dia. E assim, nem ela mesma faz muita questão de pousar como coitadinha. Tanto que até no My Night tem uma faixa que se chama I Blame Myself, onde ela canta Eu culpo a mim mesma pela minha reputação. Porém, a faixa anterior Ninguém perguntou se eu estava bem. Eu realmente acredito que não tem como a gente querer julgar uma menina que foi jogada ao mundo aos 16 anos, teve que encontrar suas próprias formas de se manter em pé. Ela entrou nesse mundo da moda, que a gente ouviu muitas histórias de como é os bastidores desse mercado, e até mesmo na música, que foi onde ela se introduziu ao mundo, né, o mundo artístico. Não tinha como a gente querer que uma menina tão nova tivesse assim serenidade e assim força de bater de frente com os maiores chefões da indústria em pé de igualdade. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Lucas Santos, que me ajudou com a pauta desse vídeo. Valeu! Se você gostou dele, deixa um like, se inscreve se ainda não é inscrito aqui no canal. São duas coisas super simples, mas que me ajudam demais, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!